Olá, é um prazer mais uma vez continuarmos com as histórias da Bíblia que nos fazem pensar e decidir, porque é hora de escolher. E é interessante saber que em todos os momentos temos a oportunidade de escolha. A escolha é algo que Deus deixou para nós, como algo característico do ser humano. E sempre que temos a oportunidade de escolher, devemos pensar se Deus ele está ajudando e comprovando e aprovando essa escolha, ou se essa escolha não é da vontade de Deus, porque assim nós iremos estar caminhando em terras seguras. E hoje nós iremos analisar a história de um personagem muito conhecido na Bíblia. O nome dele é Balaão. Você lembra da história de Balaão? Ele foi convidado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Balaque queria amaldiçoar o povo porque queria vencê-los na guerra. E ele envia então seus servos até Balaão, que era e já foi, ou seja, tinha sido usado como profeta de Deus, e ele sabia, Balaque, que ele poderia novamente ser usado por Deus. Só que agora ele deseja que Balaão seja usado por Deus para amaldiçoar o povo que era o povo de Deus. Algo meio contraditório. E nós vemos que eles foram enviados, então, os servos até Balaão. Só que Balaão, no primeiro momento, ele decidiu não amaldiçoar. Balaque diz que lhe ofereceu dinheiro para isso. Só que Balaão, ele foi e decidiu não fazer o que ele estava pensando, o que Balaque queria. Só que Balaque envia novamente os seus servos e oferece uma quantia maior de dinheiro. E Balaão vê assim, e nós analisarmos toda a história, nós vemos que Balaão ele fica pensando, se ele vir outra vez, vai oferecer mais dinheiro. E Balaão então estava certo, porque Balaque enviou novamente os seus servos e agora ele oferece mais dinheiro. E aquela história que nós vemos, a ganância, ela começou a brilhar os olhos de Balaão. Até o ponto de ele conversar com Deus e Deus disser para ele, já que você quer ir, mais ou menos essas palavras, então vá, Balaão, só que você só irá dizer o que eu lhe falar. Você não vai poder falar outras palavras. E nós vemos o texto da Bíblia, o texto para nós meditarmos, está aqui no livro de Números, no capítulo 22, o versículo 31, diz assim: Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Aqui é a história da jumenta. Balaão estava indo a caminho de Balaque e ele recebe então uma visão ali do anjo com a sua espada desembainhada. A jumenta falou com Balaão. Era tão gritante, os seus olhos estavam tão fechados que ele não viu ao Senhor e não entendeu o que ele deveria fazer pelo Senhor. Às vezes a ganância faz isso com a gente. Às vezes a ganância, ela fecha os nossos olhos e nós não entendemos qual é o nosso papel e aquilo que nós devemos fazer. Veja o que diz a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 12, e o versículo 15, palavras de Jesus. Ele diz assim: Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza ou ganância, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não é aquilo que nós possuímos que irá fazer quem nós somos. É o nosso caráter que nós devemos moldar e guardar. E a ganância, ela mancha o nosso caráter. Ela destrói a nossa vida e faz nós realizarmos coisa pelo dinheiro e pelo lucro que não é da vontade de Deus. E hoje eu quero dizer para você que Balaão decidiu pela ganância e ele buscou fazer aquilo que não agradava ao Senhor. E isto é um perigo. Na minha adolescência eu conheci um jovem. Esse jovem tinha 18 anos. E ele foi mandado embora do seu trabalho. Só que ele estava preocupado, porque ele queria um novo trabalho. Mas ele recebeu uma proposta. Uma proposta para trabalhar no tráfico de drogas. Na boca de fumo, como nós conhecemos popularmente. Lá no Rio de Janeiro. E esse jovem ficou balanceado. Conversou comigo dias antes de ele entrar no tráfico. E ele estava balanceado, porque se ele conseguisse um trabalho honesto, ele iria
ter um salário muito menor do que ele foi oferecido no tráfico de drogas. E ao mesmo tempo, era mais difícil conseguir um trabalho honesto. Eles tinham a oportunidade que ele queria ali. Ele ia ganhar muito dinheiro e iria trabalhar pouco, relativamente, comparado a um outro trabalho. Ele aceitou a proposta. Só que, infelizmente, no mesmo dia que ele começou a trabalhar, a favela ela foi tomada por outros traficantes de outra facção criminosa. E eles chegaram lá destruindo e matando todo mundo. E um deles que morreu foi esse jovem. Morreu porque foi ganancioso. Balaão, na Bíblia, quando fala dele, em outros livros da Bíblia, no livro de Judas, por exemplo, no versículo 11, ali fala de Balaão, só fala mal dele. Ele só tem coisas ruins, só relatos ruins da vida dele, porque ele tomou decisões erradas. Hoje, meu amigo, é a hora de você escolher. Você vai andar pelo caminho da ganância, do lucro, visando sempre o seu benefício próprio, independente das consequências daquilo que você está fazendo, se é coisa boa, se é coisa ruim, nem preocupado com isso. O importante é ganhar, é receber e é ter. É assim que você quer seguir a sua vida? Ou você vai seguir a vida honestamente, não visando o lucro desonesto, mas visando fazer a vontade de Deus? Porque a ganância é um buraco sem fim. Mas quando nós estamos com Deus e quando nós não visamos a ganância, Deus nos abençoa. E não existe nada melhor do que descansar e dormir todos os dias em paz, porque você foi honesto e não teve ganância. Faça isso, seja feliz e Deus vai te dar muitas vitórias na vida. Tenha certeza disso. É o meu desejo para a sua vida em nome de Jesus.